Boa noite, gente. Vamos começar então a parte 2 dessa exposição, que acaba sendo uma conversa sobre, já que a gente vai ter também o retorno de vocês, né? Sobre o romance Angústia, de Graciliano Ramos, né? O romance de 1936, e que ainda hoje diz muito para todos nós, porque afinal de contas toca no cerne da nossa humanidade, que é a relação entre o crime, a relação entre a incapacidade de se adequar a determinadas estruturas sociais e a própria estabilidade da consciência, né? Então tudo isso é absolutamente atemporal, e então um romance como Angústia, de Graciliano, ele continua ecoando para a gente, né? Insisto aqui em dizer que dentro do cânone luso-brasileiro e do cânone do próprio Graciliano, Angústia é um romance diferenciado, é um romance que foge desse perímetro, né? É um romance, por exemplo, que busca muito mais uma realidade interior, e que, embora revele também muito da realidade exterior, mas ele mergulha, como o título já aponta, para uma realidade interior muito intensa, né? E isso foge de certo modelo da literatura, da tradição luso-brasileira e da tradição do próprio Graciliano, não é? Que é uma tradição de um realismo mais exterior, né? Então, quem fala um pouco disso, inclusive, é o Silviano Santiago, o crítico Silviano Santiago. Ele faz essa observação, né? Como esse texto de Graciliano Ramos foge do parâmetro, foge do padrão, do modelo do próprio Graciliano em particular, e do romance luso-brasileiro de maneira mais geral, né? Bom, eu prometi aqui que ia trazer alguns pontos que não foram contemplados no nosso encontro anterior, né? E um deles era o ponto relativo ao discurso, né, pós-crime, né, do Luiz da Silva. A gente vai se lembrar, né? O Luiz da Silva se apaixona por Marina, né, que é uma vizinha sua. Ele começa tendo relações às escondidas com Marina. Os pais dela ficam uma ambiguidade se eles tomam conhecimento, se não tomam conhecimento, mas de todo modo a ideia é que seja às escondidas. E tudo se encaminha, no final das contas, para um noivado, né, entre Luiz da Silva e Marina. Até que aparece um tal de Julião Tavares, um sujeito milionário e muito pomposo, e com uma retórica muito inflada, e acaba fazendo com que Marina saia do campo magnético de Luiz da Silva. Isso gera um despeito, isso gera uma rivalidade, né? E que o Luiz da Silva já tinha em relação ao próprio Julião, por causa do modo dele se colocar na sociedade, o modo dele interagir com as pessoas, com esse comportamento muito ornamentado dele, né? Tanto ornamentado do ponto de vista do comportamento físico, como do comportamento linguístico dele. Ele era um sujeito com muito, insisto, né, com uma linguagem muito, muito enfeitada, com muitos torneios, com retoricista, para usarmos o termo que a gente utilizou no encontro anterior. Não é retórico. Retórica, insisto, retórica é uma coisa positiva, e Eduardo Maia está por aqui para não deixar contradizer isso, né? Mas o retoricismo não. O retoricismo é uma coisa péssima. Retoricismo a gente poderia dizer, nos termos aristotélicos, que seria uma degeneração do estatuto retórico, né? Bem, então essa é uma sinopse, né? Ele se apaixona. O que é que acontece? Depois ele percebe que esse mesmo Julião Tavares, que abandona Marina, ele engravida Marina fica numa situação muito difícil, ele abandona Marina, e depois Marina vai
buscar abortar, tudo isso, né? E ele percebe que esse Julião Tavares, que agiu dessa maneira com aquela que estaria prometida a ele, Luz da Silva, Julião Tavares também faz isso com outras moças. Ele acaba sendo um violador de moças, né? Ele é um estuprador, no final das contas. Então, isso cria uma raiva muito grande no Julião Tavares, no Luz da Silva, desculpem. E ele vai buscar, ele diz, o Julião Tavares deve morrer. O Julião Tavares não deve permanecer na nossa sociedade, ele deve morrer. E então isso passa a ser uma espécie de ideia fixa, e ele vai realmente levar o seu plano até a consequência final, que é a própria morte do Julião Tavares por enforcamento. Ele enforca o Julião Tavares, né? Depois disso, ele se esconde, né? Ele vai para casa e procura se esconder, e a partir dali ele começa a ver o mundo do ponto da sua casa, da janela de sua casa, da rótula, né? O que ele chama das tabuinhas da janela, né? da rótula. Ele começa a ver, e como ele vê por esse ângulo muito estreito, ele vê as pessoas somente em fragmentos. Ou seja, ele próprio está fragmentado, ele está completamente desestruturado por causa do que aconteceu, do crime que ele cometeu, e ele passa a ver a realidade também de maneira fragmentada por uma questão psicológica, mas também por uma questão física, porque ele só tem aquele espaço para ver, ele está se escondendo, né? Bem, e aí ele começa a fazer um discurso de autopunição, né? Todo o percurso linguístico de Luz da Silva é de autopunição. E nesse ponto acaba sendo uma confluência muito forte com Crime e Castigo de Dostoiévski, né? Em que você vai ter um crime no início, e esse crime ele vai começar a ter uma repercussão psicológica muito intensa. Aliás, esse é um dos pontos mais altos de Dostoiévski, né? Como ele consegue manejar essa força psicológica nos seus personagens. Bom, no Angústia a gente vai ver isso. O discurso de Luz da Silva é um discurso febril, né? É um discurso intenso, é um discurso desarticulado. Ele vai rememorando muita coisa de seu passado, né? de seu primeiro passado, de sua infância, de personagens que passaram na sua vida, e tudo de maneira aparentemente desarticulada, né? Então ele tem esse discurso febril, e ele tem uma febre de fato, ele tem uma febre física. Essa febre gera uma sede, ele vive com sede, e o discurso dele é muito inflamado, é um discurso febril também, certo? Então é tudo encadeado, tudo é concatenado, ok? A visão de mundo que ele tem também está nessa elevada temperatura. Eu trouxe um trecho aqui para dizer para vocês, né? Ele diz assim, por exemplo: ia haver uma escuridão, uma desordem. Parecia-me que os acontecimentos subiam e desciam numa panela fervendo. Então, ele está nesse estágio mental em que a realidade exterior começa a sofrer alterações por conta da sua condição física e psicológica também. Então ele vê, observem que ele vê a realidade como subindo e descendo como uma panela fervendo. E isso em total acordo com o seu próprio estado de febre, né, seu próprio estado de sede, certo? Então esse discurso inflamado ele estabelece uma homologia com a sua própria condição física e psicológica, certo? Uma outra coisa interessante é que, como ele está nesse estágio muito sensível, então ele está numa situação de defesa, né? Ele procura se defender, ele procura estar atento aos mínimos detalhes para poder não ser preso. Então os sentidos se aguçam, a audição fica superlativa em Luz da Silva. Ele ouve tudo ele ouve o que vem na rua, o que se passa na rua. Ele imagina os diálogos que as pessoas que ele está vendo, que diálogo essas pessoas entabulam, que diálogo elas estabelecem, né? Então a imaginação ela é propulsada também, ela é propulsionada
porque a imaginação, a gente sabe, também é um elemento de defesa que o ser humano desenvolve, né? Então, as paredes, a realidade ela é tão afetada que ele diz que as paredes se afastam, as paredes de onde ele está, né, da casa, se afastam. As telhas sobem e descem, como aquela imagem da panela fervendo, né? Então essa angústia parece ter durado semanas. Ele diz, parece que semanas se passaram, né? Mas, no entanto, tudo é muito impreciso, tudo é extremamente nebuloso. O discurso é nebuloso. A nitidez, ele diz textualmente isso, a nitidez vai se perdendo, certo? Então, esse discurso do Luiz da Silva tem essas características, esse discurso pós-crime, né? E é um discurso autopunitivo. Se tem algo que realmente o prendeu, foi a própria consciência, a consciência com um caráter viscoso, né? Tem uma viscosidade muito intensa, certo? Então, a condenação da consciência é o tópico do romance. Como Luiz da Silva fica preso pelo seu próprio julgamento moral, certo? Independente do julgamento dos homens, do julgamento legal, do julgamento penal. O julgamento moral já o aprisiona. Então, esse é um tópico muito importante que a gente não pode deixar à margem, certo? E ele fica tão envolvido por isso que ele começa as imagens começam a ficar extremamente irreais ou surreais, se a gente assim preferir. Vejam esse trecho. Ele diz assim: o olho de vidro, isso ele imaginando que as pessoas o estão perseguindo, né? Ele diz: o olho de vidro de Padre Inácio estava parado, suspenso no ar, fora do corpo. O olho de vidro, o olho como justamente essa parte que vai vigiar, que vai fiscalizar, que vai procurar, né? A batina de Padre Inácio, o capote do velho Acrísio, a farda do cabo José da Luz e o vestido vermelho de Rosenda estavam parados, suspensos no ar, sem corpos. Essa é a situação. Ele vai criando na sua imaginação situações de vigilância, vigilância alheia ao seu estado de fugitivo, né? Bem, então esse é um elemento extremamente importante no Angústia. O julgamento moral antecede o julgamento penal, certo? Antônio Cândido, um grande crítico brasileiro, diria que esse romance, com todos esses elementos, com a repetição das estruturas frasais que Graciliano Ramos vai usar, ele vai repetir muito, o Luiz da Silva vai se repetir constantemente. Antônio Cândido vai chamar de romance excessivo, né? E que contrasta com o romance, como eu já falei, do próprio Graciliano Ramos. Só que Silviano Santiago, de novo ele, vai fazer um contraponto a isso, a essa observação do Cândido. Ele diz, mas é excessivo, mas nesse caso o excesso não é imperfeição. Porque o excesso ele é condizente com a verossimilhança. Quais são os dois lastros que atuam em Luiz da Silva nesse momento? Dois elementos psicológicos. São duas paixões, né? É a paixão da vingança, no mínimo duas, ainda a gente poderia ver outras ainda, mas a paixão da vingança que ele estabeleceu, que ele fez, né? Que ele praticou, a paixão amorosa, né? E tem outras paixões, o despeito, né? O medo como outra paixão. Então, um sujeito que está envolvido de tantas paixões, é natural que seja um indivíduo também repleto de palavras, um indivíduo com um discurso excessivo. A gente sabe que a paixão tende a produzir um discurso excessivo. Então, nesse caso, o excesso ao qual o Antônio Cândido fez referência não é exatamente imperfeição, mas vai ao encontro da verossimilhança da própria situação romanesca, certo? É interessante esse contraponto que o Silviano Santiago faz. Ainda mais o contraponto ao Cândido, que além de ser um grande crítico, era um grande crítico um grande estudioso do próprio Graciliano Ramos. Então,
o Silviano Santiago fazer esse contraponto me parece extremamente equilibrado, extremamente lúcido, o contraponto do Silviano Santiago, certo? Bem, o texto ele vai trazer várias incompatibilidades, né? A gente poderia dizer que é um romance de incompatibilidades. Que incompatibilidades seriam essas? Eu trouxe aqui a incompatibilidade da linguagem de angústia com o cânone do próprio Graciliano, insistindo. Temos uma primeira incompatibilidade. Uma segunda incompatibilidade, né, entre personagens. Marina, que era vista por Luiz da Silva como uma figura fútil, leviana, né, sem muita estatura intelectual, que fazia muitas bobagens, enfim, mas ele se apaixona por ela, né? E esses dois, eles se unem, mas se unem numa esfera de incompatibilidade, porque o Luiz da Silva, segundo ele próprio, lembrando que o texto está em primeira pessoa, né? Então, segundo ele próprio, ele está acima desse status da Marina. Teríamos uma outra incompatibilidade. Do amigo Moisés, né, aquele da sintaxe medonha, né, do sujeito que desvirtuava o sentido das palavras, que gerava proparoxítonas absurdas. Esse Moisés, que trata a linguagem dessa forma, também gera uma incompatibilidade com Luiz da Silva, que era um sujeito que queria ter um trato mais rigoroso com a linguagem. Era um indivíduo que dizia que não aceitava que uma vírgula fosse esquecida, né? Então, inclusive eu trouxe aqui, tem um trecho do romance que ele visualiza a seguinte frase, né? Proletários, univos. Né? E aí, só que depois de proletários, depois do vocativo, lá no texto, lá na frase, não tem a vírgula. E aí ele diz, mas que mundo é esse? Que esse mundo não pode entrar em harmonia se uma vírgula é esquecida, né? Quer dizer, aí já é um excesso também, um preciosismo, mas isso mostra muito o rigor que Luiz da Silva tem com a linguagem e que não aceita, que não condiz com o excesso de retoricismo de Moisés, certo? Outro desacordo entre Moisés e Luiz da Silva, né, outra incompatibilidade, é justamente que para Moisés a literatura poderia ser usada como panfleto. Ela poderia ser usada de maneira pervertida, se a gente pode usar esse termo, né? Para Luiz da Silva, não. A literatura não tinha essa função. Ele tinha uma visão muito mais autêntica ou muito mais rigorosa, muito mais ciumenta com o texto do que Moisés. É outra incompatibilidade que a gente verifica, né? Outra incompatibilidade é a realidade densa interior, que a gente vai vislumbrar no romance todo, mas com muita força no discurso pós-crime, como eu falei, né? E a realidade exterior, né? Que ele também apresenta a partir de janelas, certo? E por fim, a realidade e o sonho é outra incompatibilidade, né? É interessante porque é uma realidade de carência, mas o sonho é de potência. E de potência financeira. Um dos sonhos lá do Luiz da Silva é a loteria, né? Ele sonha com... Ele no delírio, ele vê o número da loteria, né? Então, a realidade de carência e o sonho de potência, né? É outra antítese que a gente verifica no texto, no romance, certo? Então, é um texto que é povoado de oposições, de incompatibilidades, certo? Só para trazer esse reforço. Uma outra coisa interessante está na linguagem, porque esse sonho, ele muitas vezes se materializa linguisticamente no futuro do pretérito. Então a gente vai ver muito na literatura do próprio Graciliano Ramos, de maneira geral, o futuro do pretérito sendo utilizado como um indício do sonho, um indício do desejo, né? Sim, a Vitória teria então uma cama, né? Como Tomás da Bolandeira lá e tal. Porque a cachorra-baleia finalmente iria para um céu de preais. Então vejam,
é uma literatura, a de Graciliano Ramos, em que o futuro do pretérito vai marcar, vai ser um indício do desejo, vai ser um indício do sonho. A gente vê isso com muita frequência, é algo também para não perdermos de vista, certo? Como a linguagem denuncia esse estado de espírito. E antes de entrar aqui numa apresentação que eu queria fazer para vocês, que eu preparei, né? Eu queria fazer uma outra observação, que é a seguinte: como a memória, ela é um elemento potente no texto, né? É um texto memorialista, e a memória tem seus venenos, como a gente sabe, né? Então, por exemplo, o avô, isso é muito curioso, o avô de Luiz da Silva, que era aquele sujeito, o coronel, né, que tinha escravos, a gente falou disso no primeiro encontro. Esse avô, surpreendido enquanto está dormindo agora, eu não vou me lembrar bem, mas acho que ele tá deitado na rede ou na cadeira, agora não vou me recordar bem, e uma cobra se envolve no pescoço dele, né, e o Luiz da Silva vê, ele criança, ele vê aquilo, e um sujeito como Trajano, que era o sinônimo da força, o sinônimo da truculência, e numa situação de vulnerabilidade. Pois bem, durante o texto, você vai vendo ele rememorando esse episódio. E aí, curiosamente, o que ocorre? Eu tomei nota aqui, né? A cobra que enlaça o pescoço do avô todo-poderoso, né? Essa cobra também envolve a memória de Luiz da Silva, ao ponto dele retornar o tempo inteiro a esse episódio. E também é uma cobra que se converte em corda, né? Então ela se converte em corda, se converte em laço, se converte em forca. Essa imagem que ele vai guardar lá da infância, do sujeito sendo fragilizado, sujeito forte, que é fragilizado por algo que vai enlaçar, né? Desculpem, vai enlaçar o pescoço do avô, esse avô poderoso, é justamente essa imagem que vai grudar, vai envolver a memória de Luiz da Silva. É com uma corda que, semelhante a uma cobra, que ele vai envolver, que ele vai matar o seu rival, Julião Tavares. Certo? Então, esse é um ponto bem importante, me parece, na narrativa. Tem um significado simbólico muito potente. Bem, eu trouxe aqui para a gente, para ilustrar melhor, eu preparei uns slidezinhos. Deixa eu ver aqui, colocar para vocês. Certo? Então, eu vou desativar aqui os comentários para ficar mais visível, né? Então, deixa eu só ativar aqui antes para ouvir de vocês, para ler aqui. Tá? Vocês estão enxergando o slide? Tá tudo certinho? Dê um retorno aí. Estão vendo o slide, gente? Hello. Som ok. Pronto, Larissa está sinalizando que sim. Maiara também. Boa noite, Rodrigo. Bom, então vamos lá, vou desativar aqui. Então temos aqui Angústia, parte 2. E logo na sequência, a linguagem constitui o ser e empresta ao ser identidade, né? Então, tem um trecho que a gente verifica o seguinte diálogo, né? Muito obrigado. Sinto muito dar-lhe incômodo. Hein? É uma interrogação exclamativa, né? E aí, o que acontece?
esta exclamação, eu anotei para vocês, esta exclamação mostrou-me que o homem, isso é um trecho do romance, certo? Esta exclamação mostrou-me que o homem havia percebido em mim um animal diferente dele. As luzes da Nordeste cochilavam. Olhei a minha roupa, estava imunda, com um rasgão no joelho desarranjado, mas usava palavras de gente bem vestida. Remoeu umas coisas guturais e começou a roncar. Impossível qualquer aproximação. Bem, então, note, a linguagem, ela é um elemento diferencial, né? Eu volto aqui, a linguagem constitui o ser e lhe empresta identidade. Isso está muito frequente, isso é muito frequente no Graciliano Ramos. A gente falou disso no primeiro encontro, eu não quero nem insistir tanto nesse tópico, né? Mas é só para a gente relembrar. Um outro elemento é o seguinte: o delírio e o desejo provocam imagens de conflito, a questão das incompatibilidades a que eu me referi, né? O discurso é febril e ilusionista. Então, tem o seguinte trecho, lá no romance. Sentia um medo horrível e, ao mesmo tempo, desejava que um grito me anunciasse qualquer acontecimento extraordinário. Aquele silêncio, aqueles rumores comuns espantavam-me. Seria tudo ilusão? Ele está desesperado, ele quer que algo ocorra. O silêncio, né, o nada acontecer, só potencializa a angústia dele. Então ele gostaria que alguma coisa acontecesse. Inclusive ele chega a dizer, seria ótimo que chegasse logo a polícia e me prendesse. Acabaria com esse tormento. Então, o silêncio, a ausência de linguagem, também é um elemento decisivo. A linguagem é um elemento decisivo e a ausência dela também na esfera psicológica do personagem e no desenho estilístico do texto. Certo? E aí, eu coloco para vocês o seguinte também, como a condição de fugitivo empresta à linguagem um recorte metonímico, né? Lembrem-se do que eu falei no começo. Ele está, no momento em que ele se esconde, ele só vê a realidade exterior a partir da fresta. Então o que é que ele vê? Ele vê partes do corpo das pessoas. E aí a linguagem acaba refletindo esse olhar. E ela se transforma em elemento metonímico, né? Ele já não vê as pessoas por inteiro, mas pelas rótulas, parte do seu corpo. Olha aqui um exemplo que eu trouxe, né? Olhei a rua pelas tabuinhas da rótula. Uma das filhas de lobisomem, é um personagem, lobisomem é um apelido bem venenoso que a população do lugar coloca num indivíduo que é muito casmurro, né? Que é muito, para usar o termo lá do Machado, que é muito caseiro, é um sujeito muito introspectivo e tem filhas. E todo mundo começa a espalhar um boato de que ele violenta as filhas, né? E esse boato pega e realmente, e aí já coloca um apelido do sujeito de lobisomem, etc. É uma reflexão sobre o boato que o texto acaba trazendo, né? Bom, olhei a rua pelas tabuinhas da rótula. Uma das filhas de lobisomem mostrou a cabeça arrepiada. Antônia passou com o filho mais novo de Dona Rosália pela mão. Uma bicicleta rodou no paralelepípedo. Enxuguei os olhos. A cabeça doía-me. Encostei os cotovelos à janela. Notem que ele está trazendo fragmentos de corpos, né? Ele fala da cabeça, né? Ele fala da mão. Então, isso é reforçado nesse outro, na continuação, né? Ele diz assim: entre duas tabuinhas afastadas distingui a cara amarela, os olhos abotoados e os cabelos ruivos da filha de lobisomem. Pelas outras tabuinhas só percebia os pés dos transeuntes. Iam e vinham, ocupados. Todos os dias acontecem desgraças, né? Os pés iam e vinham ocupados. A linguagem assume uma feição metonímica porque o olhar do personagem é metonímico, né? E o curioso é metonímico por causa da situação física e por causa da situação psicológica. Só para a gente recordar o que falamos no início, né? No início da nossa live. Então, um outro tópico que eu vou trazer agora para vocês como, e vinculado a essa ideia de figura de linguagem, né? Estava falando da metonímia, é como a metáfora é um elemento muito potente também, é muito
significativo no texto de Graciliano Ramos, mas um tipo específico, que são as metáforas bestiais. E aí é curioso, porque é um romance de muita força interior, mas ao mesmo tempo com aquele eco naturalista, né, que a gente vai ver no Cortiço, por exemplo, né, para usar como parâmetro da literatura brasileira, né, o grande referencial. Então, eu coloquei aqui metáforas bestiais, né, e vejam só isso. Assim como Fabiano se dizia um bicho, lá no Vidas Secas, Luiz da Silva o reitera e compara-se a rato, um gato ordinário, lagartixa, sururu, cavalo. Ele se compara a todos esses bichos. Certo? Então, como esse caráter animalesco, ele vai rondando a literatura de Graciliano Ramos de maneira geral, né? Foi à escola para desasnar. Era uma palavra que existia muito, né? Ou seja, a pessoa ia deixar de ser asno, né? O que tem vínculo evidente com o emburrecer, né? O desemburrecer, né? O que muda é só que um é asno, o outro é burro, né? É um percevejo social. Ele se considera um percevejo social. E antigamente era uma existência de cachorro. Ele tinha uma existência de cachorro, né? Cheira as mulheres, farejando-as como um bode. Então ele diz que cheira as mulheres, e a comparação é sintomática. Ele as fareja como um bode. Essas metáforas bestiais são recorrentes no texto do Graciliano Ramos e no Angústia aqui em específico, certo? Bestializado exclui o erotismo, sublimação cultural e espiritual da carnalidade, porque a gente sabe que há uma diferença entre o sexo e o erotismo, né? O sexo é natural, o erotismo não. O erotismo é uma construção cultural do ato sexual, né? O erotismo, ele encarna o elemento da imaginação, a potência imaginativa, os modelos de realização do ato sexual. Tudo isso está dentro do erotismo. O erotismo é uma construção cultural. E como ele é muito mais natura, ele é muito mais besta, ele está muito mais bestializado, esse erotismo ele é colocado à margem, né? E aqui a gente lê o seguinte: lá estavam novamente os quadris expostos. Para que aqueles panos? Né? Para que aqueles panos? Gritei interiormente. Não era melhor que se descobrisse tudo? Coxas descobertas, rabo descoberto. Olha a linguagem, né? Primeiro, ele não quer os panos. Ele quer tudo exposto, né? Para que esses panos? Ora, o pano é justamente para erotizar. Eu lembro que o Roland Barthes dizia que o erotismo se dá não com a explicitude completa, né, com a nudez completa, e nem com o fechamento completo da roupa, né? Ele diz que o desejo erótico acontece no ponto em que o vestuário se entreabre, né? Em que você consegue flagrar, você age como voyeur, você consegue flagrar o ponto em que o vestuário se entreabre. Isso é o erotismo. Mas o sujeito não quer nenhum pano, ele não propicia o elemento erótico. Ele não procura gerar circunstância do erotismo, né? E para intensificar isso, ele diz: coxas descobertas, rabo descoberto. Nada mais animalesco, né? Então, isso, veja como é um discurso que vai se adensando, esse discurso da animalização, né? Da desculturalização, da animalização. Isso é algo que também é muito visível na literatura de Graciliano Ramos. Olha aqui. Moravam ali 3 mulheres velhas que pareciam formigas. E aí começam as comparações, né? Quando eu digo metáfora no sentido amplo, né? A gente vai ver comparações também, mas metáfora como uma figura ampla, figura de aproximação, né? Aqui a gente tem
essa comparação, esse elemento, insisto, né, no sentido amplo, metafórico. Moravam ali 3 mulheres velhas que pareciam formigas. Né? O próprio amor por Marina é transformado em impulso animal. Ele diz assim: um rato roía minhas entranhas. Então, esse desejo, a gente talvez nem possa dizer amor, né, que é uma palavra muito controvertida, né, que sem estabilidade semântica, mas enfim, o desejo por Marina, ele se transforma em impulso animal, né? É um rato que rói as entranhas, sem deixar de perceber aí a aliteração que vai simular o próprio ato de roer, né? Marina é uma lagartixa e excitada é uma gata. Isso é o Luiz da Silva dizendo, né? Passeando com Julião Tavares em gesto de traição, fica torcendo-se como uma cobra de cipó, né? E aí a metáfora, né, ou a comparação metaforizada, né? Esse elemento comparativo não é gratuito, porque torce-se como a cobra. A gente se lembra que a cobra já não é estranha à memória de Luiz da Silva, mas para piorar, né, ou para melhorar, dependendo do ponto de vista, a imagem da cobra remete à tradição bíblica da traição, a tradição da traição. Então, quando ele usa ela se retorcendo, é justamente a própria serpente que está se retorcendo no seu ato de traição. Então, é curioso como, além da animalidade, que remete à visão que esse narrador tem da humanidade, mas também traz uma série de sentidos históricos que estão veiculados no nosso discurso, que estão veiculados nas nossas imagens, que estão veiculados na nossa estrutura metafórica de mundo, né? Julião Tavares passava como um pavão, né? Então a gente vai se lembrar que o Julião Tavares era um sujeito milionário, um sujeito retoricista, que tinha uma pompa, né? E agia justamente como esse sujeito vaidoso, né? Passava como um pavão. E embora o pavão muitas vezes tenha, nem sempre, mas muitas vezes tenha uma acepção positiva, né? Aqui ele está sendo usado para atacar, né? A imagem do pavão está sendo usada para atacar. O Julião Tavares, a vaidade aqui é vista como um elemento negativo, né? Lá vai ele como um pavão, se pavoneando para a cobra no seu ato de traição, no seu ato de serpentear o coitado do Luiz da Silva, né, com sua traição, de pingar o veneno dela. Todos os veículos transportavam pecados. A cidade estava em cio. Era como o chiqueiro do velho Trajano, né, ou seja, do avô dele, né? Então a cidade estava em cio. Novamente, elementos animalescos, de impulsos animalescos bestiais, atuando no discurso de Luiz da Silva. Então, a metáfora bestial é um tópico extremamente importante no romance Angústia. Certo? Bom, vou fechar aqui a apresentação. Deixa eu voltar para normal. Vou reativar os comentários. Ficou claro até agora todas essas camadas de sentido ficaram evidentes. Alguma dúvida até o momento? Se tiverem dúvidas, podem colocar que, na medida do possível, eu vou tentar esclarecer. Certo? Bem, um outro tópico que eu queria trazer era justamente a questão do elemento da força linguística, né? No texto do Graciliano Ramos, mas a partir do seguinte viés. Existe uma angústia no romance homônimo, né? E como é que, nessa desordem da angústia, o Luiz da Silva procura dar uma certa ordem a si mesmo, a partir do ato de dizer. Ele ser excessivo, se o Cândido colocou que era um romance excessivo, de novo concordo com o Santiago, com o Silviano Santiago. Esse excesso tem um sentido.
porque esse excesso de linguagem é para tentar servir de guarda-rail, né? Servir de um elemento que vai nortear ou que vai limitar os excessos psicológicos do Luiz da Silva. A linguagem vai agir aqui como Platão dizia que ela agia, de maneira cosmética, né? O que é isso? Significa que ela é descartável? Não. Primeiro que o cosmético não é descartável, mas existe essa visão meio que disseminada, né, do cosmético. Mas é porque o cosmético remete à ideia de ordem, de cosmos, né? Então, ele está confuso, ele está sem nitidez, ele diz isso, que está perdendo a nitidez da realidade, né? E o que é que vai agir para tentar redirecionar a realidade, tentar dar servir como bússola? É justamente o excesso de linguagem, a linguagem atuando como cosmético, certo? Então, isso é fundamental, ok? Esse é um outro ponto. Lembrando que, e aí retomando o Cândido, concordando com ele, no clássico texto dele chamado Direito à Literatura, ele vai dizer que todo ser humano deveria ter direito à literatura, porque a literatura é um bem imaterial. A literatura, ela busca nos humanizar, ou seja, não significa ser bonzinho. Ela busca nos fazer compreender aquilo que está nos parâmetros do humano, em todos os quadrantes, né? Desde o amor mais sublime até a cólera mais vil. Tudo isso compõe o universo do ser humano. E a literatura, ela oferece isso. Ela dá uma visibilidade em relação a isso. Ela atua numa educação estética, numa educação sentimental, numa educação espiritual. E por isso, o ser humano que estivesse privado desse elemento, né, que é a literatura, ele estaria privado do próprio ato de viver, né? Ele estaria hominizado, mas não estaria humanizado. Então, e tudo isso se dá a partir do elemento ordenador da linguagem. Okay? Então, Angústia traz isso como lição também. Traz como lição que a linguagem, por ser um elemento ordenador, não deve brilhar como ouro falso, né? Que é algo que uma metáfora, uma comparação que o próprio Graciliano Ramos vai fazer, né? Ela deve servir para dizer, para comunicar. Essa outra responsabilidade do livro, né? Que o livro acaba trazendo. Então, a linguagem não é o espaço do adorno, do ornamento. A linguagem é o espaço da suplência. É o espaço de preenchimento de uma falta fundante. Então, quando o Pessoa vai dizer que a literatura existe porque a vida não basta, é justamente isso. E a literatura, entenda-se, a arte de maneira geral, mas a gente está trazendo aqui um discurso mais particularizado, que é o da literatura. Enfim, a literatura existe porque a vida não basta, é verdade, né? A literatura não existe para enfeite, ela existe porque ela vai suprir uma falta fundante. A vida é insuficiente. É a literatura que vai agir, a arte, né, que vai agir como elemento suplementar, vai ser essa suplência existencial. Okay? E um outro elemento que eu queria trazer era o seguinte, é que Wittgenstein, com uma frase que se disseminou muito, se tornou até um certo lugar comum, mas para a gente, para usar um outro lugar comum, cai como uma luva, né, para brincar com os clichês, é que ele dizia que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Isso a gente vê de maneira muito clara quando a gente viaja para um país, e nesse país a gente não consegue se comunicar simplesmente porque a gente não tem a língua, a gente não tem a linguagem suficiente para interagir com os seres humanos daquele local, né? Então o nosso mundo fica limitado. Quando a gente não consegue, por exemplo, num idioma estrangeiro, argumentar com um oponente, né? A gente sente como o nosso mundo está limitado, ou pelo menos a expressão do nosso mundo está limitada, né? Então os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. E os personagens de Graciliano Ramos vivem isso de maneira frequente, né? De maneira visceral, eu diria. Certo? No Angústia, a gente lê o seguinte, que a pouca linguagem deixava
suas pequeninas almas de parafuso fazendo voltas num lugar só. A gente falou isso no encontro anterior, mas eu reforço, né? Larissa colocou aqui o seguinte: adoro o que Costa Lima fala, que toca nessa falta existencial. A arte como algo que, a um só tempo, tapa e joga luz nas fraturas do sujeito. Exatamente. Né? Ela é a suplência e a revelação. Ela é a suplência e a acusação. Né? Da mesma forma que ela procura suprir, ela também acusa essa lacuna. É verdade. Bem lembrado, Larissa. Bem, eu queria trazer uns elementos finais para a gente aqui nesse nosso segundo encontro sobre angústia. E o primeiro elemento é que o realismo interior do crime e castigo, né? Algo que eu já pontuei um pouco antes. O realismo interior de crime e castigo é a tortura psicológica, né? Sobretudo a tortura psicológica do personagem. Lá atrás, no Dostoiévski, o Raskolnikov, né? A consciência como juiz implacável. Isso vai aparecer no Angústia. Né? Em Dom Casmurro, eu trouxe algumas semelhanças para fazer esse vínculo com a nossa literatura. O narrador, por exemplo, deve exorcizar-se em livro. A gente vai se lembrar que Bentinho procura se exorcizar em livro. Né? Ele escreve o Dom Casmurro para exorcizar os seus fantasmas. Esses fantasmas que ele vai narrando no livro inteiro. E é o que a gente percebe no Angústia também. O próprio Luiz da Silva quer na prisão escrever um livro. Né? Ele se vê na prisão escrevendo um livro. Né? Como uma espécie de ordenação também dessas angústias, como a gente falou, a linguagem como ordenadora. Então, a memória, ela também tem um caráter imaginativo, além disso. Né? O texto aberto pela escolha acertada do narrador. Isso acontece tanto no Dom Casmurro como no Angústia. Né? Então, em primeira pessoa, imaginativo e pusilânime também. A gente vai se lembrar que esses três elementos estão lá no Dom Casmurro e que aparecem no Angústia. Né? Olha o que tem no Angústia. Não fui eu. Escrevo, invento mentiras sem dificuldade. Mas as minhas mãos são fracas e nunca realizo o que imagino. Isso é ele forjando um discurso para quando for preso, né? Para dizer que não foi ele que cometeu o crime, quer dizer, uma pusilanimidade. Né? Mas ao mesmo tempo é confuso, porque em vários momentos ele vai dizer que vai se entregar, que se entregue logo, que acabe com tudo aquilo. Mas não deixa de revelar um pouco dessa covardia, que também aparece lá no Dom Casmurro. A gente vai se lembrar que Bentinho, em vários momentos, é acusado por Capitu de ser pusilânime, de não ter coragem, por exemplo, para enfrentar a mãe, né, Dona Glória. Ela diz: você não enfrenta ninguém. Né? Então, são pontos de contato que a gente vai ver. Okay? Até o caráter de admiração dos músculos dos homens, que é algo que tem levantado muita polêmica em relação ao Dom Casmurro, né? Como trazendo interpretações homoafetivas para o Bento Santiago. A gente vai ver também no Angústia. Ele admirando, o Luiz da Silva admirando os homens com musculatura muito desenvolvida e tudo isso. É claro que essas comparações que eu estou fazendo aqui, essas últimas, são de caráter mais episódico, mas não deixam de encorpar uma comparação mais estrutural que eu estou procurando trazer para vocês. Tem essas de caráter mais episódico, mais pitoresco, né? E tem aquelas de caráter mais estrutural mesmo, como a primeira pessoa, como o personagem pusilânime que vai manipulando o discurso a seu favor. Né? Bem, a própria dúvida como processo de delírio é outro elemento de contato. Isso acontece em Angústia também. Né? Tem hora que ele pergunta: será que é tudo isso um sonho? Luiz da Silva pergunta isso. Né? E, por fim, a gente encontra semelhanças com o Curtiço. Isso daí eu acho que já ficou evidente na exposição sobre as metáforas bestiais. Né? De todo modo, eu trouxe aqui, né? O espaço é animalizado, né? A casa no Angústia, né? E no Curtiço também.
A casa em angústia é cercada de ratos, de grilos, mosquitos, gatos, percevejos, galos, né? Contaminando a alma das personagens. E tem também um certo determinismo, né? Mesmo quando parecem que vão ascender socialmente, os personagens, né? Uma força invisível, implacável, puxa os seres e os imobiliza, como é o caso de Marina, né? Marina, a gravidez que ela teve fez com que ela, de novo, se petrificasse naquele estamento socioeconômico em que ela se encontrava, né? Então, as personagens querem exercer uma força centrífuga nesse espaço socioeconômico, mas uma força centrípeta muito intensa de manutenção de estruturas, com um coronelismo ainda muito intenso, né, com estrutura escravagista também intensa, embora a gente perceba, né, aquele discurso da abolição que a gente já falou, mas há uma espécie de inércia da mentalidade escravocrata do Brasil do século XIX, né? Então, esses são alguns elementos que eu queria trazer para vocês, que eu trouxe para vocês aqui nesse segundo momento sobre angústia, né? Eu espero que tenha sido bem satisfatório, né? Que a gente possa dialogar em outro momento, trazendo esses elementos que procurei expor aqui para vocês. Se quiserem colocar dúvidas, gente, fiquem à vontade, né? Se quiserem fazer comentários para alargar ou contrapor o que eu trouxe aqui, também fiquem à vontade. Nós temos 3 minutinhos, né, para nossa live encerrar, então fiquem à vontade. Deixa eu ver se tem aqui perguntas. Tem não, né? Tomar um pouquinho da... Falei muito. A voz foi embora. Tudo certo, pessoal? Então podemos encerrar a nossa live. Faltam 2 minutinhos agora. Eu queria agradecer muito por esse momento. Lembrando que a gente vai tem uma sequência de lives, né? Procurando contemplar justamente a bibliografia da FUVEST, mas isso não fica restrito à FUVEST. A FUVEST é uma espécie de motivação, né? Mas não fica na motivação. Então a gente vai ter um cronograma, tem um calendário que eu estou divulgando. O próximo encontro será sobre a relíquia de Eça de Queiroz. A gente vai conversar um pouquinho sobre a relíquia. E o Eça de Queiroz é um prêmio, né? É um prêmio para a gente. É um prêmio ele ter escrito em língua portuguesa, né? E ainda tem aquela rivalidade dele com Machado, que a gente sabe bem, né? Tudo, e em boa medida por conta do primo Basílio, mas não só. Enfim, a gente no próximo encontro, a gente fala sobre a relíquia. E então até lá, gente. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo.